Senhor. Amém. Hoje nós iremos falar sobre a paz do cristão. É muitas vezes uma pergunta simples, óbvia, mas a gente precisa entender o porquê disso. Se eu perguntar para os irmãos, o que é a paz do cristão? Qual é a paz do cristão? É Deus. O cristão ele precisa ter Deus como centro para ele ter a paz dentro de si. Mas durante a mensagem a gente vai entender o porquê nós precisamos ter Deus na nossa vida, por que Ele é a nossa paz e em que momentos nós devemos colocar isso em prática. Tem uma frase do Bill Johnson que diz o seguinte: o mundo ele pensa na paz como a falta de algo. Então, um tempo sem guerra, um tempo sem barulho ou um tempo sem conflito. Mas para um crente ou para um cristão, a paz é uma pessoa. E é exatamente isso. Se a gente parar para pensar, a gente se observar em questões de guerra, em alguns filmes que mostram a questão da guerra, quando as pessoas querem terminar com a guerra, o que elas fazem? Elas levantam aquela bandeirinha branca e pedem o quê? Paz. Então ela quer paz, ela quer terminar com a guerra. Geralmente, eu, por exemplo, que trabalho na escola, é um barulho o dia inteiro praticamente. Quando eu chego em casa, um tempo sem barulho para mim é um momento de paz. É um momento que eu estou ali tranquilo, a gente está em silêncio. Às vezes quando a gente está à noite, que a gente acorda de madrugada, às vezes, e você não escuta nada, está um silêncio absoluto ali naquele lugar. Pra gente, a gente pode achar também que é um momento de paz, e mas pra gente é diferente. Pra gente, a paz não são situações, mas sim uma coisa que nós precisamos dentro de nós. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Então, para nós, a paz ela precisa ser diferente. Não importa se a gente está alegre ou se a gente está triste, se a gente está passando por uma situação boa ou ruim, se está um ambiente tranquilo ou está um ambiente conturbado, se eu estou com saúde ou se eu estou doente. Não importa a situação, a gente precisa ter paz dentro de nós. Nós precisamos encontrar essa paz. A gente não pode ser refém das situações e dos conflitos que aparecem durante o dia ou durante a nossa vida. Nós não podemos ser refém das coisas que acontecem e deixar que essas coisas influenciem dentro da gente. Até para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, nós não podemos deixar que essas coisas mudem a forma com que nós nos sentimos. Então tem várias situações que ela pode tirar a nossa paz ou tentar colocar a gente em momentos de conflitos para que nós percamos a nossa paz. Eu separei aqui duas situações, e a primeira que eu li no comecinho, aqui na hora da leitura, foi a situação que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Então eles foram colocados ali à prova para adorar aquela estátua de ouro que foi feita, para realmente tirar a paz deles. Eles foram obrigados a adorar aqui aquela estátua para que fosse tirada a paz deles. Mas a gente ali observa que em momento algum eles pensaram em fazer isso, ou eles tiveram um momento que perderam a paz dentro deles, ou se exaltaram ou ficaram desesperados. Por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabem o Deus que nós temos. Por isso, naquele momento, eles não se importavam se eles iam ser jogados dentro da fornalha ou não. Eles não importavam com o que ia acontecer com eles ou não, se seria daquela forma ou não, porque eles sabiam o Deus que eles tinham ali. Eles tinham fé no Deus que eles serviam. Por isso, aquela situação que iria acontecer ali na frente não tirou a paz deles. E a gente vê que eles foram jogados ali dentro da fornalha, e ali dentro eles foram salvos, não se queimaram, e ali foi um motivo de adoração a Deus naquele momento. Então, a primeira coisa, nós não podemos perder a nossa paz por coisas que irão acontecer. E aí a gente pega uma situação também simples, mas que mostra pra gente, foi quando Jesus ele estava ali dormindo no barco. E aí os discípulos ficaram desesperados ali porque estava tendo a tempestade, estava chovendo, o mar estava muito agitado. E aí acordaram ele assustado, e ele acordou calmamente,
tranquilo, pegou, falou com eles ali diretamente e logo em seguida ele ordenou para que o mar se acalmasse, que a tempestade passasse de uma forma calma. No meio da tempestade, ele manteve a calma, ele não se desesperou. E nós temos que ser como Jesus em todas as situações, incluindo situações como essa. Então aqui a gente pode observar duas situações. Uma de coisas que iriam acontecer e poderiam tirar a paz daqueles jovens, e uma coisa que estava acontecendo ali já no momento e poderia tirar a paz de Jesus e não tirou. Então a gente precisa ter sabedoria para que as coisas que estão acontecendo no momento, ela não tire a nossa paz, e também nós não podemos perder a nossa paz por coisas que ainda vão acontecer. Muitas vezes a gente fica tão ansioso, a gente fica tão preocupado com coisas que vão acontecer, e aí a gente perde a nossa paz. Muitas vezes a gente não aproveita o tempo que a gente tem hoje, porque a gente fica preocupado com as coisas lá da frente. Então a gente precisa saber ter paz em coisas que estão acontecendo e ter paz esperando coisas que ainda vão acontecer. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite. E tem uma frase que diz que é a resposta para essa nossa mensagem. Então, se eu falar o que é a paz para o cristão, o que é a paz do cristão? Então, essa frase ela diz que a paz ela não significa a ausência de conflitos, mas sim a presença de Deus. Então, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, independente de conflitos ou situações que nós passamos, nós não vamos perder a nossa paz. Então, quanto mais você tem a presença de Deus na sua vida, mais em paz você fica. E é assim que a gente deve pensar. Porque a gente passa realmente por muitas situações que vêm mesmo para tirar a nossa paz. Mas quando nós temos a presença de Deus, a gente sabe que a gente vai continuar firme ali. Nós precisamos ter paz no nosso coração. E eu anotei aqui algumas situações, algumas eu tenho até exemplo de coisas que eu passei, e eu sei que são situações que nós podemos passar no dia a dia. Dos conflitos ou as coisas que podem acontecer é no nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente está lá no nosso trabalho e a gente está fazendo um monte de coisa, ou a gente está preocupado com demanda, com coisas que nós precisamos fazer, e a gente fica preocupado com isso, e a gente perde a nossa paz. Muitas vezes a gente recebe uma proposta de emprego, alguma oportunidade, e a gente tem medo ali, a gente perde a nossa paz preocupado com aquilo, achando que a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que entender que quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, a gente é capaz de qualquer coisa. Em uma outra mensagem eu falei sobre isso, de nós termos a paz dentro da nossa vida e saber que se nós estamos com Cristo, nós já somos vitoriosos. Nós temos a vitória. Muitas vezes as pessoas podem perseguir a gente no emprego, ficar de marcação, que as pessoas falam, e aí você perde a sua paz por causa disso. A gente precisa entender que com a presença de Deus, essa situação não pode tirar a nossa paz. Nós precisamos manter a calma e fazer o melhor que a gente pode. Muitas vezes a gente também pode perder a nossa paz pela falta do emprego, por não ter o emprego. Mas a gente fala que a Bíblia fala que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não importa a situação que a gente passa, não importa o que aconteça, Deus não vai desamparar a gente. Claro que muitas vezes você não vai ter o luxo, mas as coisas principais Deus não deixa faltar. E a gente precisa ter a consciência disso. Outra situação que aconteceu comigo nessa questão da falta do emprego. Eu estou na escola, que é de período integral, e eu contei mais ou menos essa história numa outra mensagem, e eu recebi uma carta lá falando que talvez, era quase certeza já que no final do ano eu iria encerrar meu contrato, como vai encerrar, que já está confirmado, e que possivelmente eu iria sair dessa escola.
E ali, naquele dia que eu recebi essa notificação, eu fiquei preocupado, eu fiquei um pouco angustiado, mas eu tive pessoas na minha vida que me ajudaram, que me levantaram, e eu também coloquei em prática isso, essa questão de não perder a paz mediante as situações. E de lá para cá, para ser sincero para os irmãos, ainda é uma incerteza se eu vou continuar lá ou não. Mas eu tenho feito um trabalho lá, não para me vangloriar, mas eu tenho me esforçado, eu tenho feito um trabalho tão bom que se for para eu continuar, eu vou ser grato a Deus. E se for para eu sair, eu sei também que eu fiz o meu melhor ali. E isso não tem mais tirado a minha paz. Eu fico tranquilo. Aconteceu a situação, né, que nós que somos contratados, eu, meu tio, para continuar ali na escola, a nossa pontuação ela foi zerada, então um monte de pessoa passou na nossa frente. E para ser sincero para os irmãos, eu não estou mais preocupado com isso não. Se for para eu continuar, eu continuo. Se não for para continuar, eu sei que Deus vai abrir uma porta para mim em algum outro lugar que Ele quer que eu esteja. Pode ser que nós tenhamos conflitos financeiros também. Isso muitas vezes por escolhas nossas e coisas que nós fazemos, ou muitas vezes por imprevistos. Pode acontecer das duas formas. E eu tive um problema que aconteceu comigo esses tempos, e foi bem difícil, mas também é uma coisa que eu não estou preocupado. Eu sei que Deus está me dando a bênção, Ele está me dando uma forma de pagar isso, então eu estou tranquilo. Mas eu fiz planos, eu comecei a colocar as ideias em prática, começar a organizar a vida, e aí do nada assim, meu carro decidiu quebrar, do nada. E aí eu fui levar para arrumar e o rapaz falou assim, vai ficar um valor. Eu falei, tá bom. Aí ele começou a mexer no carro, aí daqui a pouco ele, então, não vai ser mais esse valor, tem um negócio aqui, vai ter que trocar, vai ficar outro valor, e subiu. Aí daqui a pouco ele me ligou de novo. Então, deu outro problema aqui, vai ter que fazer outra coisa. E o valor foi só subindo. E todo o plano que eu tinha feito, ele mudou um pouco a rota, sabe? Mas Deus me deu o discernimento de conseguir, mesmo em meio a essa situação inesperada que eu não esperava que fosse acontecer, Ele me deu a sabedoria para conseguir fazer tudo da forma certinha. E Ele tem me dado sabedoria para eu conseguir organizar todos os meus planos, todas as coisas que eu coloco em mente. Primeiro eu coloco na mão dEle, porque Ele sabe de tudo. E Ele tem me dado sabedoria. E isso era uma coisa que eu achava que iria sim tirar a minha paz. Mas falo para os irmãos que eu estou aprendendo a controlar essa ansiedade, esse medo das coisas. Isso não tem tirado minha paz. Também a gente pode passar por conflitos dentro da nossa própria família. Eu conheço pessoas que têm passado conflitos e situações e brigas ou falta de apoio dentro da própria família. E isso muitas vezes tira a nossa paz. Muitas vezes isso tira o nosso sono, faz a gente ficar angustiado. Só que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, independente de qualquer situação, nós estamos em paz. Porque como a gente está dizendo desde o começo da mensagem, a nossa paz ela não é pelas situações, mas sim pela presença de Deus na nossa vida. E aqui a última parte que eu separei é para a gente falar sobre os conflitos por pregar a palavra de Deus, ou por fazer a obra, por seguir as leis de Deus. Então, quando a gente pega aqui Daniel, a história de Daniel na cova dos leões, é uma história que, quando eu peguei para ler assim, se a gente mudar os personagens assim, um pouco as coisas, dá até para trazer para os dias de hoje, de algumas coisas que estão acontecendo. E ali, a gente, lendo alguns versículos, diz o seguinte aqui, no capítulo 6 e do verso 7 em diante, eu vou ler aqui um pouquinho para a gente entender.
Então diz aqui, um pouco antes fala que Daniel ele era tão íntegro, ele não tinha feito nada de errado durante o seu governo ali, e eles não tinham como acusar ele de nada. Então o que eles fizeram? Acusaram Daniel pelas leis de Deus que ele seguia. Eles tentaram achar uma brecha ali para poder acusar e atacar ele de alguma forma. E aí, dando sequência aqui, eles falam: então, a nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então aí ele fala, tem o verso 6 e verso 7 diz assim: nós administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora o rei decrete assim a lei para que não possa ser mudada, como lei oficial de Medos e dos persas, que não podem ser revogada. Então ali o rei Dário, que era o rei daquela época, ele assinou essa lei. Ali no momento poderia ser um desesperador, né? Para nós que somos cristãos, pensa só, você tem que ficar 30 dias qualquer pessoa que pegasse você orando, ou então nós vamos aqui vir para a igreja, a hora que nós estamos aqui dentro da igreja orando, vem as pessoas ali, vem os guardas ali, pega todos nós e joga dentro de uma cova. Então, nesse momento poderia ser desesperador. Aí Daniel, ele ficou tão desesperado, que ele foi para a casa dele, foi fazer o quê? Foi orar. Então não importa o que aconteça. Ele sabia o que ia acontecer com ele, mas aquilo não tirou a paz dele e não deixou de fazer o que ele fazia. Se ele orava 3 vezes ao dia, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Foi a primeira coisa que ele foi fazer. Então não importa as circunstâncias, muitas vezes a gente vai pregar, vai levar a palavra, muitas vezes a gente vai fazer algo para Deus e a gente vai ouvir alguma coisa, ou as pessoas vão vir confrontar a gente. Mas a gente precisa continuar fazendo a obra. A gente não pode parar de fazer a obra do Senhor. E aí, para a gente concluir a nossa mensagem, a gente precisa entender então que a paz para nós não é a ausência das coisas, mas sim a presença de Deus. E que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, independente de qualquer conflito e qualquer situação, a gente sabe que a gente vai ter paz e a gente vai ter vitória. E que a gente possa entender isso cada dia mais e a gente possa ter mais a presença de Deus no nosso coração e a gente possa ter mais paz cada dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.